Oi, tudo bem? Como vocês estão, meus companheiros de leitura? Hoje é dia de mais um bloco de capítulos do livro Ramsés, o Filho da Luz. Mas antes, os agradecimentos de sempre. Muito obrigada a você que me acompanha, obrigada por você que está aqui ouvindo essa história do Egito Antigo, do grande faraó Ramsés II. A gente ainda está na parte da juventude dele. Ele ainda não é bem dizer, um adulto. Eu espero que vocês estejam gostando, tanto quanto eu estou gostando de ler. Espero que vocês estejam gostando de ouvir a história. Quero agradecer muito, muito, muito as curtidas, os comentários, os compartilhamentos, a companhia, principalmente a companhia. Curte o vídeo se você gostou. Não curte, dá o dislike se você não gostou. Deixa a sua opinião, o que eu posso melhorar, quais livros vocês gostariam que eu continuasse a ler, a incluir aqui no canal. Esse trabalho que eu faço é para você que gosta de ouvir livros. E vamos fazer uma recapitulação curtinha do que aconteceu no bloco anterior. Guerra. Início da guerra contra os hititas. O Egito e os hititas, os egípcios e os hititas estão em guerra. Será que vai dar ruim? O que será que vai acontecer, já que o faraó escolheu Shenar para acompanhar ele na primeira fila da batalha? Ramsés não gostou muito, né? Setaou, Amene e Ramsés se encontraram novamente. Acha também. Moisés apareceu um pouquinho. E no final do bloco, Ramsés foi para a região de Serabit el-Khadim, o domínio da deusa Hathor, soberano das turquesas. Foi junto com o faraó para levar os mineiros para uma nova região de mineração da pedra turquesa. Bom, sem mais enrolação, vamos lá? Continuar a leitura. Capítulo 25. Nada conseguia acalmar a cólera de Shenar. Pela 10ª vez, a rainha se recusara a associá-lo de forma mais direta à gestão dos assuntos do Estado, sob o pretexto de que Sete não dera qualquer ordem precisa neste sentido. A posição de sucessor do faraó não lhe dava o direito de tomar parte em processos demasiado complicados para ele. O filho mais velho do rei submeteu-se à vontade da mãe e disfarçou o seu descontentamento. Compreendeu, porém, que a sua rede de amigos e de informantes era ainda demasiado fraca para contra-atacar Touia de forma eficaz. Em vez de se resignar a esperar, Shenar decidiu trabalhar mais em seu próprio benefício. Sem ostentação, convidou para jantar diversas personalidades influentes da corte ligadas às tradições e desempenhou o papel de um anfitrião modesto, desejoso de conselhos. Pondo de lado toda a arrogância, apresentou-se como um filho modelo cuja única ambição era seguir os passos do pai. O discurso de Shenar agradou muito. Seu destino, que já estava traçado, conquistou assim numerosos partidários. Constatou, no entanto, que a política estrangeira lhe escapava. Apesar de os contatos comerciais com os outros países, mesmo hostis, continuarem a ser o seu objetivo primordial. Como conseguir tomar conhecimento da situação exata das relações diplomáticas sem ter no seu campo um homem competente disponível? Receber as informações dos comerciantes não bastava, pois estes raciocinavam a curto prazo e ignoravam as intenções reais dos seus governantes. Convencer um diplomata próximo de Sete a trabalhar para ele.
Solução ideal, mas quase utópica. No entanto, Shenar tinha necessidade de informações de primeira mão a fim de desenvolver a sua própria estratégia e estar pronto no momento oportuno para modificar radicalmente a política egípcia. O termo traição veio-lhe à mente, mas até o divertiu. Quem o trairia a não ser o passado e a tradição? Do alto do planalto rochoso de Serabit al-Khadim, avistava-se uma sequência de montanhas e vales cuja desordem perturbava a alma. Naquele caos de hostilidade perceptível, apenas a montanha das turquesas proporcionava uma paz reconfortante. Ramsés olhava a seus pés estupefato. A preciosa pedra azul presente nos veios do planalto quase aflorava a superfície. Noutros locais, mostrava-se menos acessível. Gerações após gerações, os mineiros tinham cavado galerias e passagens subterrâneas onde guardavam as suas ferramentas entre duas expedições. O local não tinha qualquer instalação permanente, porque a extração das turquesas não podia ser realizada na estação quente, sob pena de as verem perder a cor e se decompor. Os antigos orientaram os novos e lançaram-se rapidamente ao trabalho para poderem permanecer o menor tempo possível naquele lugar perdido. Instalaram-se em cabanas de pedra que resistiam razoavelmente ao frio noturno e calafetaram-nas com cuidado. Antes do início da campanha de trabalho, o faraó celebrou um ritual no pequeno templo de Hathor, invocando o auxílio e a proteção da deusa do céu. Os egípcios não vinham ferir a montanha, mas apenas recolher o fruto da sua gravidez, a fim de o oferecerem aos templos e de fazerem com eles joias que transmitiriam a beleza eterna e regeneradora da soberana das estrelas. Em breve, ressoaram buris, malhos e escopros, acompanhando os cantos dos mineiros, divididos em várias equipes. Sete em pessoa os encorajava. Quanto a Ramsés, examinou as estelas erguidas no local, prestando homenagem às forças misteriosas do céu e da terra e recordando as façanhas daqueles que, séculos antes, haviam descoberto enormes pedras preciosas. Moisés levava muito a sério seu papel de intendente e assegurava-se do bem-estar de todos. Nenhum trabalhador sofria de fome ou sede, em nenhum altar faltava incenso. Visto que os homens prestavam homenagem aos deuses, estes ofereciam-lhes maravilhas como aquela turquesa gigante que um jovem mineiro ergueu nas mãos afortunadas. Devido à configuração do lugar, a expedição não receava qualquer ataque de surpresa. Ninguém poderia escalar as encostas íngremes que conduziam ao planalto sem ser notado pelos vigias, o que facilitava muito a tarefa de Ramsés. Nos primeiros dias, exigia uma disciplina férrea, mas compreendeu que era até ridícula. Mantendo as exigências de segurança, permitiu aos soldados descontraírem-se e fazerem longas cestas que tanto apreciavam. Incapaz de suportar a ociosidade, tentou auxiliar Moisés, mas o amigo mostrou-se intratável, desejando assumir sozinho a sua função. O príncipe também não teve sorte junto aos mineiros. Desaconselharam-no uma longa permanência nas galerias, até que Bakhen, irritado, lhe ordenou que se contentassem com o posto que lhe fora atribuído e não perturbasse o bom andamento do canteiro de obras. Ramsés passou a ocupar-se dos seus subordinados e apenas deles. Interessou-se pela sua carreira, pela sua família, ouviu-lhes as suas queixas, rebateu algumas das suas críticas
e aprovou outras. Eles desejavam melhores reformas e maior reconhecimento do Estado em relação aos serviços prestados em condições muitas vezes difíceis, longe da sua terra natal. Poucos tiveram ocasião de travar qualquer batalha, mas todos tinham sido chamados para as pedreiras, nos grandes canteiros de obras ou em expedições como aquela. Apesar da dureza da tarefa, sentiam-se orgulhosos da sua profissão. E quantas fabulosas recordações para contar, as daqueles que tinham a sorte de viajar em companhia do faraó. Ramsés observou. Aprendeu a conhecer o trabalho cotidiano de um canteiro de obras. Apreciou a necessidade de uma verdadeira hierarquia, baseada nas competências e não nos direitos. Distinguiu os corajosos dos preguiçosos, os perseverantes dos desmotivados, os silenciosos dos faladores, e o seu olhar regressava sempre às colunas erguidas pelos antepassados. Aquela verticalidade exigida aos que construíam o sagrado no coração do deserto. São perturbadoras, não é verdade? O pai surpreendera-o. Vestido com uma simples tanga idêntica às que usavam os seus distantes homólogos do antigo império, não deixava por isso de ser menos faraó. Da sua pessoa emanava um poder que fascinava Ramsés em todos os encontros e não tinha necessidade de nenhuma indumentária distintiva. Bastava suas simples presenças para impor autoridade. Nenhum outro homem possuía tal magia, pois todos utilizavam artifícios ou falsas atitudes. Sete aparecia e a ordem substituía o caos. Estão me incitando ao recolhimento, confessou Ramsés. São palavras vivas. Ao contrário dos humanos, não mentem nem traem. Os monumentos de um destruidor são destruídos. Os atos de um mentiroso permanecem efêmeros. A única força do faraó é a lei de Maat. Ramsés ficou perturbado. Aquelas palavras foram dirigidas a ele? Teria destruído, traído ou mentido? Teve vontade de se levantar, correr até a borda do planalto, descer a encosta e desaparecer no deserto. Mas que falta cometera? Esperou por uma acusação mais precisa, mas esta não veio. O rei contentava-se em olhar à distância. Shenar. Sim, tinha certeza de que o pai aludia a Shenar sem o nomear. Tomara consciência da sua traição e prevenia assim Ramsés da sua verdadeira posição. O destino mudava de novo. O príncipe estava convencido de que Sete iria referir-se a ele e sua decepção foi tão grande como a sua esperança. Qual é a finalidade dessa expedição? Ramsés hesitou. A simplicidade da pergunta ocultaria uma armadilha. Levar Turquesa para os deuses. São indispensáveis à prosperidade do país? Não, mas como dispensar a sua beleza? O lucro nunca deve estar na origem da nossa riqueza, porque a destruiria do interior. Privilegia em todos os seres e em todas as coisas aquilo que constitui o seu prestígio, quer dizer, a sua qualidade, o seu esplendor e o seu gênio. Procura o que é insubstituível. Ramsés teve a sensação de que uma luz penetrava no seu coração e lhe dava força. As palavras de Sete gravaram-se nele para sempre. Que tanto o pequeno como o grande recebam do faraó a sua subsistência e a sua justa ração. Não negligencie um em detrimento do outro. Aprenda a persuadi-los que a comunidade é mais importante do que o indivíduo.
O que é útil à colmeia é útil à abelha, e a abelha deve servir à colmeia, graças à qual vive. A abelha, um dos símbolos que serviam para escrever o nome do faraó. Sete falava da prática da função suprema, revelando pouco a pouco a Ramsés os segredos da profissão de rei. A vertigem novamente. Produzir é essencial, continuou Sete. Redistribuir ainda mais. Uma abundância de riqueza em benefício de uma casta provoca infelicidade e discórdia. Uma pequena quantidade bem partilhada espalha alegria. A história de um reinado deve ser a de uma festa. Para que assim seja, nenhum estômago pode ficar com fome. Observe, meu filho, continue a observar, porque se não for um vidente, não compreenderá o sentido das minhas palavras. Ramsés passou a noite em claro, com os olhos fixos num filão de pedra azul que aflorava numa das extremidades do planalto. Suplicou a Hathor que dissipasse as trevas em que se debatia, tão leve como uma pequena palha. O pai seguia um plano determinado. Mas qual? Ramsés deixara de acreditar no seu futuro de monarca, mas então, por que Sete, considerado reservado em confidências, o favorecia com tais ensinamentos? Talvez Moisés tivesse compreendido melhor as intenções do soberano, mas o príncipe lutaria sozinho e traçaria o seu próprio caminho. Pouco antes da madrugada, uma sombra saiu da galeria principal. Sem a luz da lua, Ramsés teria acreditado no aparecimento de um demônio, com pressa de se meter noutra toca. Mas aquele demônio tinha a forma humana e apertava um objeto ao peito. Quem é você? O homem imobilizou-se um instante. Voltou a cabeça na direção do príncipe e depois correu para a parte mais acidentada do planalto, onde os mineiros tinham instalado apenas uma cabana de arrecadação. Ramsés lançou-se em perseguição do fugitivo. Pare! O homem acelerou e Ramsés também. Ganhou terreno e alcançou o estranho personagem antes que ele mergulhasse pela encosta escarpada. O príncipe saltou e agarrou-o pelas pernas. O ladrão esperneou sem largar o fardo, agarrou uma pedra com a mão esquerda e tentou esmagar o crânio do seu agressor. Com um golpe de cotovelo na garganta, Ramsés fê-lo perder o fôlego. O homem conseguiu, no entanto, levantar-se, mas perdeu o equilíbrio e caiu para trás. Um grito de dor, mais outro, e depois o barulho de um corpo caindo de rochedo em rochedo e se imobilizando no fundo da encosta. Quando Ramsés o alcançou, o fugitivo estava morto, ainda apertando no peito um saco cheio de turquesas. O ladrão não era desconhecido. Tratava-se do carreiro que, quando da caçada no deserto, conduzira Ramsés para uma cilada que quase lhe custara a vida. Fim do capítulo 25. Capítulo 26. Nenhum mineiro conhecia o ladrão. Era a sua primeira expedição e não se ligara a ninguém. Trabalhava com afinco, passava muitas horas nas partes menos acessíveis da mina e conquistara a estima dos seus camaradas. Roubar turquesas era um delito passível de pesadas punições, mas há anos que nenhum mineiro cometia semelhante crime. Os membros da expedição não lamentaram a morte do culpado. A lei do deserto aplicara mais uma sanção justa. Levando em conta a gravidade do delito, o carreiro foi enterrado sem qualquer ritual. A sua boca e os seus olhos não estariam abertos no outro mundo. Não poderia passar pelas fileiras de portas e acabaria por ser destruído pela devoradora. Quem contratou este homem?
Perguntou Ramsés a Moisés. O hebreu consultou suas listas. Eu. Você? Como? O diretor do harém propôs-me diversos operários capazes de trabalhar aqui. Contentei-me, então, em assinar a ata de contrato. Ramsés respirou melhor. Esse ladrão foi o carreiro encarregado de me levar para a morte. Moisés empalideceu. E você não imaginou nem por um momento, mas você também caiu numa armadilha. O diretor do harém é um fraco, amedrontado com o menor incidente. Por isso, mais fácil de manipular. Tenho pressa de regressar ao Egito, Moisés, e de saber quem se ocupa por trás desse criminoso. Não abandonou o caminho do poder? Pouco importa. Eu quero a verdade, mesmo que ela lhe desagrade. Terá por acaso informações concretas? Não, juro-lhe que não. Mas quem ousaria atacar o filho mais novo do faraó? Talvez mais pessoas do que possa imaginar. Se houver conspiração, o cabeça sempre ficará fora de alcance. É você, Moisés, quem está querendo renunciar? Essa loucura não nos diz respeito. Se você não será o sucessor de Sete, quem procuraria ainda lhe fazer mal? Ramsés não confiou ao amigo o teor das conversas com o pai. Não constituíam um segredo que devia preservar enquanto não compreendesse o seu significado? Se eu precisar de ajuda, posso contar com você, Moisés? Nem precisava fazer essa pergunta. Apesar do drama, Sete não alterou o programa da expedição. Quando o rei considerou suficiente o número de turquesas extraídas da montanha, deu o sinal de regresso ao Egito. O chefe da segurança do palácio correu até a sala de audiências da rainha. O mensageiro de Toia não lhe permitira qualquer hipótese de demora quando chamado à presença da grande esposa real. Aqui estou, majestade. E a sua investigação? Mas está concluída. Tem certeza? É impossível saber mais coisa. Falemos desse tal carreiro. Está morto, na sua opinião? Sim, o infeliz. Então me responda como esse morto arranjou forças para chegar às minas de turquesa e lá roubar pedras. O chefe da segurança encolheu-se completamente. É impossível. Está me acusando de louca? Majestade! Há então 3 conclusões. Ou você é totalmente corrupto, ou é incompetente, ou ambas as coisas. Majestade! Você zombou de mim. O alto funcionário lançou-se aos pés da rainha. Fui enganado. Mentiram-me, eu lhe juro. Detesto as pessoas servis. Então me diga agora, quem lhe pagou para cometer esta traição? Do discurso desconexo do chefe da segurança sobressaiu uma acentuada incapacidade cuja gravidade se dissimulara até então sob o manto de uma falsa bondade. Por medo de perder o lugar, não ousara sair do seu domínio privado. Convencido de ter agido bem, implorou a piedade da soberana. Você será nomeado porteiro da vila do meu filho mais velho. Procure pelo menos afastar alguns importunos. Enquanto o funcionário ainda se desfazia em agradecimentos melosos, a grande esposa real já havia abandonado a sala de audiências. O carro em que vinham Ramsés e Moisés entrou como um furacão no pátio do harém de Mer-Ur, situado próximo aos gabinetes da administração. Os 2 amigos haviam se alternado na sua condução, testando-se em habilidade e entusiasmo. Mudando diversas vezes de cavalos, tinham devorado a estrada que ia de Mênfis ao harém.
A chegada tornitruante perturbou a calma do estabelecimento e provocou o aparecimento do diretor, arrancado às pressas de sua cesta. Enlouqueceram? Este lugar não é uma caserna! A grande esposa real confiou-me uma missão, revelou Moisés. O diretor do harém colocou as mãos nervosas sobre a enorme barriga. Ah, mas isso não justifica semelhante barulheira. Estamos diante de um caso urgente. Aqui, neste estabelecimento colocado sob a minha responsabilidade? Aqui mesmo. E o caso urgente é você mesmo. Moisés concordou com um aceno de cabeça. O diretor do harém recuou 2 passos. Trata-se certamente de um erro. Você me fez contratar um criminoso para a expedição às minas de turquesa, confirmou o hebreu. Eu? Você está delirando. Quem o recomendou? Não sei de quem está falando. Vamos consultar os seus arquivos, exigiu Ramsés. Trazem uma ordem escrita? Não basta o selo da rainha? O diretor não protestou mais. Exaltado, Ramsés estava convencido de que atingira o alvo. Mais reservado, Moisés também não deixava de sentir uma certa esperança e emoção, ver a verdade triunfar. O processo do ladrão de turquesas foi uma decepção. O homem não surgira ali como carreiro, mas como mineiro experiente, tendo participado em diversas expedições e encontrando-se em Mer-Ur para ensinar aos fabricantes de joias a forma de talhar as turquesas. Assim sendo, o diretor, logo que Moisés fora nomeado, pensara nesse especialista como membro da equipe dirigida pelo hebreu. Era evidente que o diretor fora enganado. Mortos os palafreneiro e o carreiro, a pista que levaria ao chefe da conspiração estava cortada. Durante mais de 2 horas, Ramsés treinara com o arco, perfurando um alvo atrás do outro. Forçava-se a colocar sua cólera a serviço da concentração, a reunir sua energia em vez de a dispersar. Quando os músculos já estavam doloridos, lançou-se numa longa corrida solitária através dos jardins e pomares do harém. Pensamentos confusos atropelavam-se em sua cabeça. Quando o macaco louco que existe na mente se agita dessa forma, apenas a atividade pesada do corpo consegue fazê-lo calar. O príncipe ignorava a fadiga. A ama que o amamentara durante mais de 3 anos nunca alimentara a criança mais robusta. Nenhuma doença o afetara. Suportava o frio intenso e a canícula com a mesma alegria. Dormia bem e comia com um apetite voraz. A partir dos 10 anos, começara a delinear-se um corpo de atleta que os exercícios diários haviam modelado. Ao atravessar uma alameda de tamargueiras, julgou ouvir um cantar que não saía da garganta de um pássaro. Deteve-se e prestou atenção. Era uma voz feminina encantadora. Aproximou-se sem fazer barulho e viu-a. À sombra de um salgueiro, Nefertari repetia uma melodia acompanhada por um alaúde importado da Ásia. Sua doce voz aliava-se à brisa que dançava nas folhas das árvores. À esquerda da jovem, uma prancha de escriba coberta de números e de figuras geométricas. Tinha uma beleza quase irreal. Por instantes, Ramsés perguntou a si mesmo se não estaria sonhando. Aproxime-se. Tem medo da música? Afastou os ramos do arbusto por trás do qual se escondia. Por que se esconde? Porque não conseguiu encontrar nenhuma explicação. Sua atrapalhação fê-la sorrir. Está banhado em suor. Corria? Esperava descobrir aqui o nome do homem que tentou me matar. O sorriso de Nefertari desapareceu, mas a sua gravidade emocionou Ramsés.
Você falhou, então? Acho que sim. Já não há qualquer esperança? Receio que não. Você não desistirá. Como sabe? Porque você nunca desiste. Ramsés curvou-se para a prancheta. Está aprendendo as matemáticas? Calcula os volumes. Pensa fazer carreira como geômetra. Gosto de me instruir sem me preocupar com o futuro. Não sente às vezes vontade de se distrair? Prefiro a solidão. Não é uma opção demasiado rigorosa? Os olhos verde-azulados tornaram-se severos. Não queria ofendê-lo. Perdoe-me. Os lábios discretamente maquilados esboçaram um sorriso indulgente. Vai ficar ainda algum tempo no harém? Não. Parto amanhã para Mênfis, com a firme intenção de descobrir a verdade, não é? Censura-me por isso? É necessário correr tantos perigos? Quero a verdade, Nefertari, e vou querê-la sempre, custe o que custar. Leu em seu olhar um ar de encorajamento. Se vier a Mênfis, gostaria de convidá-la para jantar. Devo ficar vários meses no harém para aperfeiçoar os meus conhecimentos. Depois regressarei à minha província. Há algum noivo à espera lá? Você é muito indiscreto. Ramsés sentiu-se estúpido. Aquela moça tão calma, tão segura de si, desconcertava-o. Seja feliz, Nefertari. Fim do capítulo 26. Capítulo 27. O velho diplomata sentia-se feliz por ter servido seu país durante longos anos e por ter auxiliado com os seus conselhos 3 faraós a cometerem um mínimo de erros em política estrangeira. Apreciava a prudência de Sete, mais preocupado com a paz do que com expedições guerreiras com derrotas. Em breve iniciaria uma reforma feliz em Tebas, não longe do templo de Karnak, no seio de uma família que negligenciara bastante por causa de suas inúmeras viagens. Os últimos dias tinham-lhe trazido uma nova alegria. Formara o jovem Acha, possuidor de espantosos dons. O rapaz aprendia depressa e cumulava o essencial. De regresso do Grande Sul, onde desempenhara de maneira notável uma delicada missão de informação, viera espontaneamente solicitar os ensinamentos do diplomata, que de imediato passara a considerá-lo como filho. Não se contentando com os dados teóricos, o alto funcionário indicara-lhe as bases mestras e revelara-lhe os meandros que apenas a experiência permite adquirir. Às vezes, Acha ultrapassava-lhe o pensamento. Sua forma de apreciar a situação internacional aliava um agudo senso de realidade a perspectivas visionárias. O secretário do diplomata anunciou-lhe a visita de Shenar, que solicitava humildemente uma entrevista. Não havia como recusar receber o filho mais velho do faraó e seu sucessor designado. Assim, apesar de um certo cansaço, o alto funcionário acolheu o personagem de rosto redondo, compenetrado da sua importância e da sua superioridade. Os pequenos olhos castanhos, no entanto, revelavam uma agilidade de espírito bem evidente. Considerá-lo como um adversário negligenciável podia ser um perigoso erro. Sua presença muito me honra. Sinto grande admiração por você, declarou Shinar caloroso. Todos sabem que você inspira a política asiática do meu pai. Isso seria afirmar demais. O faraó decide por si próprio, graças à qualidade das suas informações. A diplomacia é uma difícil arte, por isso dedico-me a ela com o melhor que sei.
e com grande sucesso. Quando os deuses me são favoráveis, deseja tomar uma cerveja doce? Com a melhor boa vontade. Os dois homens instalaram-se sob um carramanchão que o vento norte refrescava. Um gato cinzento saltou para os joelhos do velho diplomata, enroscou-se e adormeceu. Uma vez cheias as duas taças com uma leve cerveja e digerível, o servidor afastou-se. A minha visita não o surpreende? Confesso que sim. Desejo que a nossa conversa permaneça confidencial. Pode ficar descansado. Shenar concentrou-se. O velho diplomata estava curioso. Quantas vezes já não enfrentara pessoas que desejavam utilizar os seus serviços? De acordo com as circunstâncias, auxiliava-as ou desencorajava-as. Lisonjeava-o que o filho do rei lhe manifestasse tal condescendência. Segundo me consta, você está com a intenção de se reformar? Não o escondo. Dentro de 1 ou 2 anos, quando o rei me conceder o seu acordo, eu me afastarei dos trabalhos. Não irá se lamentar? Estou cansado e a idade começa a tornar-se uma desvantagem. A experiência acumulada é um tesouro sem preço. É por isso que a transmito a jovens como acha. Amanhã serão eles os encarregados do seu corpo diplomático. Aprova sem reservas as decisões de Sete? O velho diplomata sentiu-se pouco à vontade. Não compreendi bem a sua pergunta. Será ainda justificável a nossa hostilidade em relação aos hititas? Não os conhece bem. Não desejam estabelecer comércio conosco? Os hititas desejam apoderar-se do Egito e nunca desistirão desse projeto. Não há alternativa para a política de defesa ativa conduzida pelo faraó. E se eu propusesse outra? Fale, então, com o seu pai, não comigo. É a você e a mais ninguém que desejo falar dela. Estou espantado com as suas palavras. Informe-me de forma exata sobre os principados da Ásia e não deixarei de lhe manifestar o meu reconhecimento. Não tenho o direito de fazer isso. As palavras trocadas durante os conselhos devem permanecer secretas. São essas palavras que me interessam. Não insista. Leve em consideração que amanhã eu reinarei. O velho diplomata enrubesceu. Trata-se de uma ameaça? Você ainda não está reformado e a sua experiência é-me indispensável. Serei eu que conduzirei a política amanhã. Seja meu aliado oculto e não se lamentará. O velho diplomata não costumava deixar-se dominar pela cólera, mas dessa vez a indignação foi forte. Seja você quem for, suas exigências são inaceitáveis. Como pode o filho mais velho do faraó pensar em trair o próprio pai? Acalme-se, por favor. Não, não me acalmarei. O seu comportamento é indigno de um futuro monarca e o seu pai deve ser informado dele. Não está indo longe demais? Saia da minha casa. Esqueceu com quem fala? Com um ser ignóbil. Exijo-lhe silêncio. Não conte com isso. Nesse caso, vou impedi-lo de falar. A mim? Impedir-me de... Sem fôlego, o velho diplomata levou as mãos ao coração e caiu por terra.
Shenar chamou logo os servidores que estenderam o alto dignatário num leito e chamaram imediatamente um médico, que logo constatou o óbito provocado por uma crise cardíaca fulminante. Shenar tivera sorte. Seu arriscado empreendimento terminara com um final feliz. Izete a Bela estava amuada. Encerrada ali na vila dos pais, recusou-se a receber Ramsés sob o pretexto de uma fadiga que lhe roubava o frescor da pele. Dessa vez, faria Ramsés pagar as partidas precipitadas e as longas ausências. Por trás de um cortinado do primeiro andar, ouviu a conversa entre a sua criada e o príncipe. Transmita os meus votos de pronto restabelecimento à sua ama, disse Ramsés, e avise-a de que não voltarei. Não! Gritou a jovem. Afastou o cortinado, desceu correndo as escadarias e atirou-se nos braços do amante. Parece que já está bem melhor. Não parta, senão ficarei realmente doente. Exige que eu desobedeça ao rei. Essas expedições são tão maçantes. Aborreço-me sem você. Por acaso declinou os convites para os banquetes? Não, mas tenho de estar permanentemente repelindo os avanços dos jovens nobres. Se você estivesse presente, não me importunariam. Às vezes não se viaja em vão. Ramsés afastou-se e ofereceu um estojo à jovem, que arregalou os olhos de espanto. Abram. É uma ordem? Entenda como quiser. Izete a Bela ergueu a tampa, e o que viu arrancou-lhe um grito de prazer. É para mim? Com autorização do chefe da expedição. Ela o beijou apaixonadamente. Ponha-o no meu pescoço. Ramsés fez-lhe a vontade. O colar de turquesas fez delirar os olhos verdes da moça. Agora eclipsaria todas as suas rivais. Amene continuava suas pesquisas nas lixeiras com uma obstinação que nenhum fracasso conseguia abalar. Na véspera, julgara descobrir diversos elementos do quebra-cabeça e relacionar a direção da fabriqueta com o nome de um proprietário, mas teve que desistir. A inscrição estava ilegível e faltavam letras. Aquela procura do impossível não impedia o jovem escriba de cumprir com perfeição o seu trabalho de secretário particular. Ramsés recebia uma correspondência cada vez mais abundante e que era necessário responder com as fórmulas da delicadeza apropriadas a cada caso. Queria que a reputação do príncipe fosse impecável e dera uma recapitulada no relatório referente à viagem às minas de turquesa. Sua notoriedade está se espalhando, observou Ramsés. Não me interessam mexericos de corredor. Consideram que você merece um posto melhor. Fiz voto de lhe servir. Pense na sua carreira, Amene. Já está traçada. Aquela amizade indefectível enchia de alegria o coração do príncipe, mas saberia mostrar-se digno dela? Com a sua atitude, Amene negava-lhe a mediocridade. Avançou nas suas investigações? Não, mas não desistirei. E você? Apesar da intervenção da rainha, não há nenhuma pista que vale a pena. Há um nome que ninguém se atreve a pronunciar, observou Amene. E com razão, não acha? Acusar sem provas seria um grave erro. Gosto de ouvi-lo falar assim. Sabe que está cada vez mais parecido com Sete? Sou seu filho. Shenar também. No entanto, quase se poderia jurar que pertence a outra linhagem. Ramsés estava nervoso. Por que Moisés teria sido chamado ao palácio quando se preparava para regressar ao harém de Mer-Or? Durante a expedição, o amigo não cometera qualquer falta. Pelo contrário,
tanto os mineiros como os soldados haviam elogiado a excelência do jovem intendente e desejado que os seus colegas o tomassem como exemplo. Mas a maledicência e a calúnia estavam por todo lado. A popularidade de Moisés talvez tivesse ofuscado algum incompetente colocado em posição mais elevada. Amene escrevia imperturbável. Não está inquieto? Por Moisés, não. É próprio da sua raça. As provações endurecem-no em vez de o abaterem. A justificação não acalmou Ramsés. O caráter do hebreu era tão marcante que suscitava mais ciúmes do que estima. Em vez de estar aí se consumindo, aconselhou Amene, leia os últimos decretos reais. O príncipe dedicou-se à sua tarefa, concentrando-se com dificuldade. Várias vezes se levantou e passeou pela varanda. Pouco antes do meio-dia, viu Moisés sair do edifício administrativo. Incapaz de esperar mais, desceu a escada correndo e dirigiu-se a ele. O hebreu parecia desconcertado. Conte-me, insistiu Ramsés. Propõe-me um posto de contramestre nos canteiros de obras reais. Acabou-se o harém? Participarei da construção dos palácios e dos templos, e terei de andar de cidade em cidade para vigiar os trabalhos, sob a direção de um mestre de obras. E você aceitou? Não é preferível isso à convivência estupidificante do harém? Então é uma promoção. Acha está na cidade. Setaou também. Esta noite vamos festejar. Fim do capítulo 27. Capítulo 28. Os antigos alunos do CAP passaram uma noite animada. As dançarinas profissionais, o vinho, a carne, as sobremesas. O conjunto aproximava-se da perfeição. Setaou contou algumas histórias de serpentes e revelou a sua forma de seduzir as beldades, salvando-as de um réptil que ele próprio introduzira sob seus aposentos privados. Conduta esta considerada por ele próprio um tanto imoral, que lhe evitava intermináveis preliminares. Cada um falou do seu destino. Ramsés estava destinado ao exército, Amene à carreira de escriba, Acha a de diplomata. Moisés estaria ocupado com as obras públicas e Setaou com as suas queridas criaturas rastejantes. E uma pergunta ficou no ar. Quando voltaria a se ver de novo, felizes e vencedores? Setaou foi o primeiro a retirar-se, em companhia de uma dançarina núbia de olhar terno. Moisés tinha que dormir algumas horas antes de partir para Karnak, onde Sete projetava um canteiro de obras gigantesco. Amene, pouco habituado a beber, adormeceu sobre as almofadas fofas. A noite estava agradavelmente perfumada. É estranho, disse Acha a Ramsés. A noite parece tão calma. Por que diz isso? Ela deveria estar de outra maneira? As minhas viagens à Ásia e à Núbia tornaram-me menos idiota. Vivemos uma falsa segurança. Tanto ao norte como ao sul, povos mais ou menos temíveis sonham apenas em apoderar-se das nossas riquezas. Ao norte, os hititas. E ao sul? Esqueceu-se dos núbios? Estão dominados há muito tempo. Era o que eu também julgava, antes de ir lá em uma missão exploratória. As línguas soltaram-se. Ouvi discursos menos oficiais e aproximei-me de uma outra realidade, diferente daquela que é apresentada na corte. Você está muito enigmático. Acha, elegante e culto, não parecia talhado para longas viagens em países pouco hospitaleiros. Conseguia manter um humor constante, não elevava o tom da voz e arvorava uma tranquilidade a toda prova. Sua força interior e sua agilidade mental surpreendiam a todos que o subestimavam.
Naquele momento, Ramsés teve certeza de que nunca deixaria de prestar atenção num aviso proferido por Acha. Seu requinte era enganador. Por trás da aparência de homem público, ocultava-se um ser determinado e seguro de si. Sabe que estamos falando de segredos de Estado. É a sua especialidade, ironizou Ramsés. Dessa vez, dizem diretamente respeito a você. E é por isso que, a título de amigo, considero que você merece uma noite de avanço sobre Shenar. Amanhã de manhã, ele figurará entre os membros do conselho que o faraó vai reunir. Está traindo a sua palavra em meu benefício? Não traio o meu país, mas estou convencido de que você deve desempenhar um papel nesse assunto. Não pode ser mais explícito? Na minha opinião, contra a dos peritos, prepara-se uma revolta numa das nossas províncias da Núbia. Não um simples movimento de protesto, mas uma verdadeira insurreição, que poderá causar numerosas vítimas se o exército egípcio não agir de forma rápida. Ramsés estava estupefato. Atreveu-se a apresentar uma hipótese de tão pouco crédito? Desenvolvia por escrito, fundamentando os meus argumentos. Não sou adivinho, mas apenas lúcido. O vice-rei da Núbia e os generais vão acusá-lo de delírio. Disso eu tenho certeza, mas o faraó e os seus conselheiros lerão o meu relatório. Por que haveriam de aceitar as suas conclusões? Porque elas refletem a verdade, e não é a verdade o guia do nosso soberano? Sim, mas não seja incrédulo e prepare-se. Preparar-me? Quando o faraó decidir reprimir a revolta, fará questão de mandar ao local um dos seus filhos. Deverá ser você, e não Shenar. Eis a ocasião sonhada para você se impor como um verdadeiro soldado. E se você estiver enganado, isso está fora de questão. Apresente-se cedo no Palácio Real. Uma animação fora do comum reinava na léia do palácio, onde o faraó reunira os membros do conselho, composto pelos 9 amigos únicos, generais e alguns ministros. Habitualmente, o rei limitava-se a um encontro com o seu vizir e detinha-se nos relatórios que considerava essenciais. Naquela manhã, sem que nada o deixasse prever, o grande conselho estava reunido de urgência. Ramsés apresentou seu assistente do vizir e solicitou audiência com o faraó. Pediram-lhe que esperasse. Como Sete detestava grandes falatórios, o príncipe julgou que as deliberações seriam de curta duração, mas não foi o que aconteceu. Prolongaram-se de forma anormal, a ponto de ultrapassarem a hora de almoço e entrarem pela tarde. Devia haver grandes dissensões opondo os participantes, e o rei não decidiria antes de estar certo de seguir o caminho justo. Quando o sol já declinava, os amigos únicos, com o rosto grave, saíram da sala do conselho seguidos dos generais. 15 minutos mais tarde, o assistente do vizir veio buscar Ramsés. Não foi Sete quem o recebeu, e sim Shenar. Quero ver o faraó. Está ocupado. Que deseja? Voltarei em outra ocasião. Estou habilitado a lhe responder, Ramsés. Se recusar a falar comigo, farei um relatório. Nosso pai não apreciará seu comportamento. Já esqueceu o que me deve respeito? A ameaça não impressionou Ramsés, decidido a arriscar tudo. Somos irmãos, Shenar. Esqueceu? A nossa respectiva posição. Amizade e confiança nos são então proibidas? O argumento perturbou Shenar, cujo tom se tornou mais cortante. Não, claro que não. Mas você é muito exagerado, muito empolgado.
Sigo o meu caminho e você o seu. Terminou o período das ilusões. E qual é o seu caminho? O exército. Shenar coçou o queixo. Será brilhante, é verdade. Por que razão queria ver o faraó? Para combater ao seu lado na Núbia. Shenar sobressaltou-se. Quem lhe falou de uma guerra na Núbia? Ramsés permaneceu imperturbável. Sou escriba real e oficial superior, mas falta-me uma nomeação efetiva para um campo de batalha. Conceda-me. Shenar ergueu-se, andou de um lado para o outro e voltou a sentar-se. Não conte com ela. Por que razão? É demasiado perigoso. Está preocupado com a minha saúde? Um príncipe de sangue não pode correr riscos inúteis. O faraó não estará pessoalmente à frente das suas tropas? Não insista, o seu lugar não é lá. Pelo contrário, a minha decisão é irrevogável. Apelarei a meu pai. Nada de escândalos, Ramsés. O país tem outras preocupações do que um simples confronto protocolar. É melhor deixar de se intrometer no meu caminho, Shenar. A cara redonda do herdeiro do trono endureceu. De que me acusa? Terei a minha nomeação. Quem deve decidir é o rei. Por proposta sua, preciso refletir. Não demore muito. Asha olhou em volta. Compartimento de boas dimensões, 2 anelas criteriosamente dispostas para garantir a circulação do ar. Paredes e teto decorados com frisos florais e motivos geométricos vermelhos e azuis. Diversas cadeiras, uma mesa baixa, esteiras de boa qualidade, arcas para a arrecadação, um armário para papiros. O gabinete que acabavam de atribuir-lhe no Ministério dos Negócios Estrangeiros pareceu-lhe bastante conveniente, embora esperasse uma sala melhor. Raros eram os funcionários jovens que se beneficiavam de tanto conforto. Asha ditou a correspondência ao seu secretário. Recebeu colegas desejosos de se encontrarem com aquele que o ministério considerava como um fenômeno. E por fim Shenar, desejoso de conhecer o novo funcionário que parecia destinado a um futuro brilhante. Está satisfeito? Com menos me satisfaria. O faraó apreciou muito o seu trabalho. Que a minha dedicação possa satisfazer sempre Sua Majestade. Shenar fechou a porta do gabinete e falou em voz baixa. Eu também aprecio muito o seu trabalho. Graças a você, Ramsés precipitou-se de cabeça na armadilha. O seu único sonho é lutar na Núbia. Claro que, para deixá-lo entusiasmado, comecei a recusar as suas exigências e depois fui cedendo aos poucos. A nomeação já foi feita? O faraó concordará em levá-lo à Núbia, para fazê-lo travar o seu primeiro confronto. Ramsés ignora que os núbios são guerreiros temíveis e que a revolta em curso corre o perigo de se tornar sangrenta. O passeio às minas de turquesa inflamou-o, e ele já está se considerando um velho combatente. Por si só não teria tido a ideia de se alistar. Não o manobramos bem, meu caro? Espero que sim. E se falássemos de você, Asha? Não sou um ingrato, e você exerce com brilho seus dons de jovem diplomata. Com um pouco de paciência, 2 ou 3 relatórios precisos e notados, e as promoções sairão. A minha única ambição é servir ao meu país. A minha também, claro, mas uma posição elevada permite ser mais eficaz. Interessa-lhe a Ásia? Este não é o campo de ação privilegiado da nossa diplomacia? O Egito tem necessidade de profissionais com o seu valor. Forme-se, aprenda, ouça e me seja fiel. Você não se arrependerá. Asha inclinou-se. Embora o povo do Egito não gostasse de conflitos, a partida de Sete para a Núbia não provocou inquietação.
Como poderiam as tribos negras resistir a um exército poderoso e bem organizado? A expedição assemelhava-se mais a uma operação de segurança do que a um verdadeiro confronto. Duramente castigados, os rebeldes não tornariam a levantar tão cedo a cabeça, e a Núbia voltaria a ser uma província calma. Graças ao relatório alarmista de Acha, Shenar sabia que os egípcios deparariam com uma forte resistência. Ramsés tentaria provar a sua valentia com a inconsistência da juventude. No passado, as flechas e os machados núbios tinham posto fim à existência de soldados imprudentes, demasiado convencidos da sua superioridade. Com um pouco de sorte, Ramsés teria a mesma sorte. A vida sorria para Shenar. Sobre o tabuleiro do poder, dispunha os peões de forma a vencer o jogo. A intensa atividade do faraó esgotava-o. Num futuro próximo, seria obrigado a nomear o filho mais velho como regente, concedendo-lhe um poder muito maior de iniciativa. Controlar-se, não ser impaciente e agir na sombra. Eis as chaves do sucesso. Amene correu até o cais principal de Mênfis, pouco habituado ao exercício. Avançava com lentidão e tinha grande dificuldade em abrir caminho por entre a numerosa multidão que saudava o corpo expedicionário. Ao explorar uma nova lixeira, descobrira um indício importante, talvez decisivo. Na qualidade de secretário de Ramsés, foi-lhe permitido ultrapassar o cordão de segurança. Quase sem fôlego, chegou ao cais. "O barco do príncipe!" "Já partiu", respondeu um oficial. Fim do capítulo 28. Gente, por essa não esperávamos. Acha se aliou a Shenar. Caramba! E agora? E o que será que Amene encontrou? Vamos descobrir no próximo bloco de leituras na semana que vem. Muito obrigado por todos vocês estarem aqui comigo, me acompanhando nessas leituras. Eu adoro essa coleção de livros, já falei, não canso de repetir. A aventura é muito emocionante do começo ao fim. Eu espero que a minha leitura, a minha interpretação esteja sendo satisfatória para vocês, que vocês estejam curtindo, que a experiência esteja sendo legal. Então, mais uma vez, eu agradeço a companhia de vocês. Peço encarecidamente, curte o meu canal, curte as publicações, me segue. Eu tenho Instagram, mas eu não faço publicações lá acerca do canal. Então, vocês podem me encontrar lá, mas não tem muita coisa. É mais familiar. Mas, de qualquer forma, eu agradeço o carinho e a companhia de todos vocês. Mas, de qualquer forma, eu agradeço a companhia e o carinho de vocês. Só para lembrar, quem quiser continuar, quem quiser acompanhar essa leitura de forma diária, é pouco tempo que eu consigo colocar, apenas 10 minutinhos por dia, mas as publicações diárias acontecem no aplicativo Quai e o link para me seguir está aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigada, um beijo para todo mundo e até a semana que vem.